E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um Direto do Trono de Deus. Olha que maravilha, né? A gente continua aí falando sobre cura. O nosso propósito agora é falar sobre esse assunto que a gente conversou ontem. A gente mudou um pouquinho do trono, veio com essas novidades. E a gente está falando sobre assuntos diferenciados no do trono. E o assunto dessa semana é cura, 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 cura. Deus possa estar trabalhando na nossa vida através da cura. Eu espero que vocês estejam gostando, assim como nós, né? Que o Senhor tem nos abençoado grandiosamente. E aí, estou aguardando aqui o Marcelão entrar para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu até passar aqui. Aqui, o Marcelão entrou. E aí, Marcelo, tudo bom? Joia, e você, como é que tá? Tranquilão? Ótima, graças a Deus. Então vamos que vamos. A Malu já entrou aí. Oi, Malu, seja bem-vinda. Deus abençoe. E a gente vai falar sobre cura, certo? A gente vem aí com esse assunto de cura. E ontem a gente falou um pouco sobre a responsabilidade, né? Responsabilize-se. Foi isso, né? Foi isso mesmo. Responsabilize-se. Falamos um pouquinho sobre o que é a responsabilidade dentro do processo de cura, como obter responsabilidade dentro do processo de cura. E falamos um pouquinho sobre esperança, né? Sobre a esperança que Deus trabalha aí nas nossas vidas para que a gente possa ser verdadeiramente transformado e curado pelo sangue de Jesus. E hoje nós vamos falar do que, Marcelão? Hoje o nosso tema é o Pai. Não é Ah, ó Pai, ó não. É o Pai. achei que era opa aí, ó, porque pensei que estava vindo da Bahia já. Até me Não, alegrei, falei, ó, veio da Bahia. pois é, não veio. Tu acredita, Cláudio, que não veio da Bahia? Não sei por quê. Eu também não sei não, porque a palavra diz assim, ah, será que vem coisa boa de Nazaré? Então, vem coisa boa da Bahia também. Tem algumas pessoas que dizem mesmo. É, tem as pessoas que são meio descrentes, É, mas eu acho que de qualquer lugar do mundo vem coisa boa, se as pessoas é, estiverem verdadeiramente transbordando na presença do Senhor. é verdade, é isso aí. Olha só, a gente propôs duas leituras para hoje. Na verdade, são dois versículos. Era o Êxodo 15, 26 e o Salmo 6, 2 e 3. Mas eu queria propor uma outra coisa aqui, assim, em cima Sem da hora. problema. Eu queria propor Sem... que a gente lesse, ao invés de só o Salmo 6, versículos 2, a gente lê o Salmo 6 inteiro, que ele é bem curtinho, bem pequenininho, e ele fala muito sobre o curador e sobre esperança. Pode ser? Pode ser, sem problema nenhum. Então, tá bom. Para ler o quê? O Salmo 6? 6. Mas então vamos lá, olha só. Quando a gente falou ontem, o primeiro ponto foi sobre o responsabilize-se, né? Que a responsabilidade é minha, e aí a gente falou sobre quatro pontos de como se responsabilizar dentro da promessa, dentro da palavra de Deus, dentro de como a gente se tornar pessoas curadas, entendeu? Debaixo da graça, porque quando a gente está falando aqui no trono, é importante falar isso para as pessoas, né, Cláudia? Quando a gente está falando do trono, a gente está falando de cura, a gente está falando de cura espiritual, cura material, cura familiar, cura Física. física. E, e aí a gente falou sobre o responsabilize-se ontem, que o primeiro passo é a gente se responsabilizar por aquilo que depende da gente, né? Seja servo Uhum. e sirva, entregando mais do que o que Deus pede, não o que ele espera, mas o que Deus pede. Volte para agradecer, e aí você conversou até com a dona Selma hoje, que deu exemplo justamente disso, quantos que voltaram verdadeiramente para agradecer, né? Que eu achei Uhum. muito legal. E
E o permita-se verdadeiramente ser curado. Porque Deus não sai invadindo, né? Ele cura conforme a gente vai permitindo que a cura seja estabelecida em nós, não é isso? Uhum. Legal. É isso aí, não tá vendo não. Ó, olha Oi? aqui, ó. Oi, Véia. Amanhã eu tô aí. Amanhã é quinta? Não, quinta-feira eu tô aí. Eu vi o Samuel tá cortando com a roupa que eu Tá? fiz. Verônica colocou umas meinhas nele hoje também. Que você... É, falou que ele tá com sapato, se olhar depois. É. Depois, que agora eu estou usando seu celular, você não Tchau. vai olhar. Tchau, minha véia. Beijo. Beijo. E aí, Cláudia? Hoje a gente fala sobre o curador, que nada mais Uhum. é do que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso extraordinário e maravilhoso Senhor, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Sim, Você quer começar por Êxodo, pode ser? pode ser, por Êxodo. Eu gosto da ideia. Êxodo 15, 26. Êxodo capítulo 15. Eu abri primeiro o capítulo 12, 26. Aí, olha só, capítulo 12, eu errei o texto. Aí abri Êxodo capítulo 12, versículo 26. Olha só o que que tem. 12, 26. Está escrito assim, ó. Quando os seus filhos perguntarem, que rito é esse? Pronto. Eu falei assim, não, velho. Não, não. Tem alguma parada errada aqui. Deixa eu ver o que que é. Aí depois eu fui olhar o 15 e 26. E o 15 e 26 diz assim, ó. E disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios. Olha só. Das Nenhuma. que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Eita, poxa, ele não está dizendo, olha só, ele não está dizendo assim, olha, porque você me serve, segue os meus mandamentos. Gente, que tapa na minha cara isso, sabia? Porque teve uma vez que eu fiquei frustrado, chateado, aborrecido com Deus por não interpretar esse texto direito. Sabia? Porque assim, eu Fica. sararei. Porque o tempo todo ele fala, sararei as suas dores. Eu tirarei as suas enfermidades. Ele não diz que tu não vai ficar doente, velho. Em momento algum, Deus, entre Gênesis e Apocalipse, diz que você não vai ficar doente. Ele diz aqui, ó. Sobre vocês nenhuma enfermidade virá das que enviei sobre os egípcios. Ou seja, Se. pestes. Se. Tem um se. Sim, Se. Qual é o sim, se? sim. Tem assim, ó. Se vocês ouvirem com atenção a minha voz, fizerem o que é reto diante dos meus olhos, não dos seus olhos, e derem ouvidos aos meus mandamentos e guardarem todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Aí, vírgula. Sabe qual foi a única Das que. pessoa? Ah, Qual foi a única pessoa que nunca adoeceu? qual? Jesus. Sabe É. por quê? Por quê? Porque foi a única que verdadeiramente fez tudo isso que está escrito aí. É. Me diz mais um. Mais um. Não, Cláudia, e olha só, mesmo assim, mesmo que Jesus, eu não tenho relato se Jesus pegou uma gripe, entendeu? Quando crianças teve uma febrezinha, não tem relato disso. E mesmo Não, não. assim, pois é, e mesmo assim que Jesus tenha ficado gripado, ele diz aqui, ó, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. E a gente está em Êxodo, a gente está falando sobre as pragas do Egito. A gente está falando sobre a morte do primogênito. A gente está falando sobre. Mas tem uma condicional. A gente está falando sobre a praga
dos sobre as paradas lá do Egito, que agora eu não vou me lembrar de cabeça quais são, né? Então ele chega, e aí ele diz assim: nenhuma dessas cairá sobre vocês se e somente se vocês ouvirem com atenção a minha voz, se fizerem o que é reto diante dos meus olhos e derem os ouvidos aos meus mandamentos e guardarem todos os meus estatutos. Que modelo do céu, mais coisa mais rica do mundo. Aqui, ó, Cláudio, ó. Ai, que gostoso. Amei esse sapato azul. Quem fez esse sapato azul pro bebê da tia? Quem foi que fez o papato azul? Foi quem que fez? Fui eu não, que eu não sei fazer papato azul. Oh, meu Deus, ele nem me escuta e eu fico aqui falando que é um idiota. Não, não escuta não, é. Só eu que escuto você. Então, e aí ele diz: eu ouvirei e eu não deixarei nenhuma enfermidade daquelas do Egito ficar sobre vocês, né? E eu fiquei chateado porque eu fiquei gripado uma vez, fiquei 15 dias sem falar com Deus porque eu fiquei gripado. Isso eu acho um absurdo. Eu estou gripado, não é para eu ficar gripado. Como que eu fico gripado se não sei o que, parará, parará, parará. Oh, meu Deus, vale a Bíblia, né? Pois Que é é. isso? Que é isso? É a minha mesa. Tá vendo? É Tô assim que eu vendo. fico toda vez que eu vou fazer o do trono. Ah, não posso Cheio de, mexer, não. cheio de papel, cheio de Bíblia, cheio de tudo. Hum, Você imagina só a situação. é bom. Mas tudo bem, não tem nem onde colocar os braços. E aí o que que acontece? Eu acho que esse é o ponto um, né? É o pré-requisito. A cura vem de Deus, mas É o tem um se. pré-requisito. É o se. Eu vejo aí duas coisas muito importantes. A primeira é Fala, pastor. exatamente o que você falou sobre a atenção do que verdadeiramente Deus está te falando. Às vezes a gente pega e lê a Bíblia, igual aquela história assim, você falou assim, eu até me lembrei na hora que você falou, olha, eu abri a Bíblia e olha só no que veio, se as crianças, não sei o que, não sei o que. Aí tem gente que lê a palavra de Deus dessa forma, sabe? Abre a Bíblia e fala, o que Deus quer falar comigo hoje? Aí abre, é igual a história de Judas, né? Que aí você chega assim, abre e fala assim, então ele foi e se enforcou. Aí pergunta, aí, não, senhor, não é isso que o senhor está falando comigo, não. Você vai lá, abre a Bíblia de novo e fala assim, o que tem que fazer, faça depressa, faça logo. Aí você vai lá, pega uma corda e se enforca, né? Porque você lê a Bíblia de forma aleatória. As pessoas leem a Bíblia, algumas pessoas, de forma aleatória. E aí não entendem o verdadeiro contexto. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo muito importante, é você entender o que Deus verdadeiramente está falando com você. O Senhor fala que Ele não vai permitir que as pragas do Egito venham sobre a sua vida. As enfermidades que Ele lançou contra o Egito venham sobre a sua vida. É outro ponto que ele está dizendo aí. Existem diversas doenças, diversos problemas que não foram lançados contra o Egito, que existem na vida. E o se, que é o mais importante, ele diz: se você fizer isso, se você agir dessa forma, se você. Qual é o ser humano que não seja Jesus Cristo, que pode dizer que cumpre isso verdadeiramente? E as pessoas leem assim, e o Senhor diz, 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Ah, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, e eu isso, e eu aquilo outro. E todas as bênçãos que Deus tem para tua vida. Tem? Tem sim, ele tem e vai te dar. Agora a pergunta é, você leu o se? Você Se leu se eu me ajoelhar e orar, se eu buscar verdadeiramente, se. Então é importante que a gente também esteja atento ao que É eu tenho que verdade. fazer. É O verdade. que cabe? É o responsabilize de ontem. O que cabe a mim fazer Exatamente. para que eu tenha todas essas bênçãos sobre a minha vida? Não é só o Senhor vai fazer, Ele vai. E você vai fazer o quê?
Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Se, se o quê? Então é importante a gente estar atento ao que Deus está te pedindo também. É como ele falou ontem, ele diz claramente, por isso que a gente começa com esse ponto, porque ele diz claramente: você bate a minha porta e você quer que eu lhe agradeça pelo que eu lhe ordenei fazer, e você só faz porque eu lhe ordenei. Quem é o servo e quem é o Senhor? Então, Deus vai fazer, se houver propósito, se estiver dentro da vontade dele. E ele não tem obrigação nenhuma com ser humano algum. Aí as pessoas leem, mas a palavra de Deus diz, e o Senhor levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz. Oi, Kel, seja bem-vinda, Deus te abençoe. O castigo que traz a paz estava sobre ele, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só é sarado quem tem doença. Quem não é doença, não é sarado. Porque não precisa ser sarado. Não tem doença? Aí o Senhor fala assim, mas eu vim para aqueles que estão enfermos, para aqueles que são doentes, porque os que são sãos não precisam de mim. Então, você tem duas opções aí, você precisa de Deus ou você não precisa de Deus, né? Ou você precisa de Deus ou você não precisa de Deus. É isso Ou tudo, você né? está doente ou você é são. Né? Qual dos dois você é? Eu vou pegar um carregador aqui, que senão daqui a pouco desliga esse trem. Que Tá bom. inventou aqui agora. Sim, mas continue aí. É Voltei. exatamente isso. Eu acho que a gente pode ir pro Salmo 6. Pode. Eu deixo. É que eu gosto muito de falar do si. Tudo bem. Não, tô brincando, pode falar. Pode ir pro Salmo 6. Tá bom. Eu tô procurando. Salmo 6 Engraçado diz isso. assim, ó. Oração em tempo de angústia. E ele diz assim, ó. Ao mestre de canto. Não é isso não. Ele diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Esse versículo 2 aqui confirma que é Deus que sara, né? Então, Sim. sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti no sepulcro. Quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, as minhas lágrimas e alago. De tristeza os meus olhos me consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor viu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Aqui é uma prova de que ele não ama. Davi
Desculpa, Davi ele é meio sinestésico, né? Davi, eu acho Uhum. que assim, você lendo os salmos de Davi, você vê o quanto que ele era emocional. E todas as vezes ele fala assim, ele fala algumas coisas a respeito de Deus e suplica a Deus por ajuda. Ele sempre suplica, ele ouviu o que tá, ele leu o que estava escrito lá em Êxodo, Em e ele Jeremias também. em Jeremias Jeremias, 4:10. e ele inicia sempre suplicando a Deus sobre alguma coisa. Ou E melhor, depois que ele 10, suplica. Oi? Jeremias 10:24. Tá. Ele suplica todas as vezes, ele suplica pela atenção e tipo, como quando ele diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. É ele conversando com a alma dele mesmo, espera em Deus, confia nele, né? Então, assim, É. Davi é bem emocional e ele se entrega verdadeiramente, abre o coração várias vezes para Deus e pede que Deus tenha compaixão dele. E sempre termina um salmo dizendo assim: e agora, meus inimigos, cuidado, porque o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados. O que foi? Tipo ameaçador, né? Exatamente. Ele, Entendeu? Fala assim, ele ele, sabe, é o toma filho, Davi, segundo o Senhor, coração de Deus, ele é o filho que vai reclamar para o pai. Pai, ele meus inimigos estão querendo crescer em cima de mim, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer. E aí ele depois volta lá e fala assim, ei, falei com meu pai, sertão lascado, viu? ele volta olhando sobre os ombros assim, dizendo assim: tome conta da sua vida agora não, que você vai ver, maledito, o que vai acontecer na sua vida. É Exatamente. tipo isso. Mas E para ele é cura, parecido também, sabe com quem? Com Ezequiel. Só que ah, Ezequiel, Ezequiel, Jeová agora fugiu. Elias, é Ezequiel. porque tá tudo fechado. Enfim, ele chega assim e fala assim, só que ele não vai atrás de Deus só e fala, Deus, eles estão fazendo isso, isso e isso. Não, ele faz assim, venha uma ursa e coma vocês, pra vocês pararem de me chamar de careca. Tipo isso. Só que um tem o poder, né? Ele vira e faz. Vai acontecer com você dessa forma. O outro não, o outro vai até o pai e diz, papai, olha o que fizeram comigo. Olha criaturas de Deus. Não tomaram conta da sua vida, não? Olha o que vai acontecer com vocês. Eu vejo, Marcelo, muito parecido com o Salmo 38, né? Ele repuxa o Jeremias 10:24, né? E ele repuxa também lá do Salmos 38, quando ele fala assim, ó. Salmos 38 é bem pequenininho, mas não vou ler ele todo, não. Ele fala, não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Lembra de Jó? Então, não Sim, há lembro. parte sã na minha carne. Por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos. Por causa do meu pecado. Ele admite, né? Ele faz assim, Senhor, para de ficar me batendo. Não me bate. Ele também não é só ele não vai só reclamar a Deus, Davi, a respeito das coisas que as pessoas estão contra ele é, no dia a dia, assim, os inimigos dele. Ele vai reclamar com Deus também a respeito do que Deus permite que acontece com ele, como Jonas, ou Jó. Ele vira e fala assim, não me repreendas, olha, tipo dando ordem. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Não faça isso comigo. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Veja bem, não há parte sã em minha carne, e por causa da tua indignação, não há saúde em meus ossos. Quer dizer,
O Senhor me conhece e sabe que eu não sou santo, não. Eu sou pecador. Agora o Senhor vem ficar indignadinho comigo e por causa disso me colocar doença? Olha a ousadia de Davi. Pois já se elevam acima de mim cabeças as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem a minha força. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã em minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito e desassossego do meu coração. Não, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não está contigo. Os meus amigos e companheiros, aí ele vai falando. Então ele chama a Deus também na sua dor. Ele chama a Deus também na sua aflição, entendeu? Ele suplica a Deus e ele se posiciona como Jó. Ele se posiciona, não me bata na sua ira. Eu não tenho culpa que você está nervoso, não. Pecador eu sou, você sabe disso, então não me bata na sua ira, tenha misericórdia de mim. Mas ele fala com ousadia com Deus. E aí você vê ali Davi, e Davi, homem segundo o coração de Deus, com toda essa ousadia para falar com o Pai. Então você vê aí Davi fazendo como muitos de nós, cobrando a Deus o que ele não prometeu. Porque Deus não prometeu que não iria permitir que você ficasse doente. Ele disse que ia te dar cura. Sim. Entendeu? Sim. Ele não disse que você não ia ficar doente. E aí ele está ali cobrando de Deus também. E aí ele está falando sobre o arrependimento do pecador. Quer dizer, ele começa a posicionar aí a Deus assim, mas eu me arrependo do meu pecado. Eu sei que sou pecador, eu sei que estou errado, eu sei que eu faço as coisas. Tanto que ele termina o Salmo 38, lá no 22, no 21, 22, ele faz assim: não me desampare, Senhor, Deus meu. Não te ausente de mim. Apressa-te em me socorrer. Salva a minha alma. Olha que maravilha, sabe? Ele está dizendo a Deus assim, tudo bem, já entendi, mas me socorre, me salva, sabe? Não me deixe desamparado e vem depressa, porque eu não estou aguentando de dor. Davi termina seus dias sendo aquecido por uma menina, uma virgem, e não aquecido pejorativamente, mas aquecido mesmo, sem nenhum tipo de ato sexual, nem nada disso, porque ele sente muito frio, muito frio, muito frio à noite, e ele não consegue dormir com dores nos ossos. Então tem uma menina, inclusive, que se eu não me engano, Salomão é apaixonado, e ele fala sobre ela em Cantares o tempo todo, que vai e aquece a Davi, para que Davi consiga dormir. Então ele termina seus dias com muitas dores nos ossos. Ele termina seus dias com frio, com dores, um homem cheio de mulheres e sozinho. Entendeu? Com uma família enorme e sozinho. Humanamente falando. Porque espiritualmente Deus nunca o abandonou. Nunca o abandonou. Então, às vezes, a gente acha assim que Deus tem obrigações com a gente, sabe? A gente acha que Deus tem que agir da forma que a gente quer. E não é bem assim. E quando Davi põe a Deus, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio à sua aflição,
ele se posiciona, assim como Jó, ele se percebe e se posiciona como servo. E aí diz, tudo bem, Senhor, mas salva a minha alma. Cura a minha alma. Cura a minha alma. Às vezes eu acho que eu deixo você meio perdido no que eu tô falando. Não, não deixa não. Eu estou focado e prestando atenção. É, olha só, a gente falou sobre dois pontos até agora que eu achei extraordinário que você trouxe em relação à cura, que vem do curador, que vem de Jesus Cristo, que é entenda o que Deus fala sobre você, né? Ou seja, vai estudar, leia a Bíblia. Tipo, como quando eu fiquei chateado com Deus porque eu peguei uma gripe e fiquei aborrecido e achando que a palavra de Deus disse que só porque eu sou servo dele eu não vou ficar doente. E ele não diz isso, ele diz que vai sarar as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas doenças. Ele não diz que a gente não vai ter cura. Agora, se você for, e aí é o ponto 2, que é o pré-requisito, né? Que é o condicional, que é se você for, que a gente leu lá em Êxodo, se você for, se você me orar e me buscar e cumprir os meus mandamentos e guardar eles, aí sim você não vai ter nenhuma das doenças daquela que o pessoal do Egito tem. Em relação a esse capítulo em Salmos, eu trago a memória em relação a pedir a Deus, ao curador. Com ousadia, pedir com amor, com ousadia, Exatamente. Com amor. entendendo o si. Uhum. Amor, ousadia E você e sabe que eu não entendendo. tinha entendido até você falar sobre essa ousadia, Cláudia. Eu não tinha entendido assim. Eu tinha entendido como um sentimento. E não como, olha, não venha com essa história, não. Eu não aceito para cima de mim nenhuma doença. Eu disse, Senhor, quando eu leio, Senhor, não me repreendas na tua ira, eu vejo assim, ó Deus, por favor, não me repreenda na sua ira, nem me castigue no seu furor, como se fosse uma vítima. Sabe o que é massa? Que você conseguiu enxergar isso como uma autoridade. Ei, Senhor, ó, nós somos brother. Você é meu pai, eu sou seu filho, e eu quero te falar uma coisa, do fundo do meu coração, não me repreenda na sua ira e nem me castigue no seu furor. Tenha compaixão de mim, porque eu me sinto debilitado. Eu preciso que o Senhor me sare, que o Senhor me cure. Então ele usa da ousadia e pede, com ousadia, com respeito e com amor. Como que gera ousadia com respeito e com amor? Sem desrespeitar. Sem fazer assim, também o Senhor não me ouve, eu não quero papo contigo. É mentiroso! Exatamente. Entendeu? Simples É assim. pai e filho mesmo. É literalmente pai e filho. É você chegar e falar assim, olha, eu te entendo, o senhor tem toda a razão. Exatamente. Você é pai, eu sou filho, o que o senhor quiser fazer, vai fazer. E acabou, não posso fazer nada com relação a isso. Agora, veja bem, por favor, o senhor diz que o senhor que trata comigo com amor. O senhor diz que o senhor não age comigo no seu furor. Isso. Então, não haja comigo no seu furor. Não haja comigo na sua angústia. Haja comigo com amor. Tá doendo. E eu preciso que o senhor pare de bater um pouquinho aí e olhe para mim, me veja como servo. Olhe as marcas nas minhas costas. Eu não estou aguentando carregar essa cruz. E me ajuda a carregar, como a tua palavra diz, o fardo é leve, o jugo é suave. E eu preciso que o senhor me ajude a carregar, porque eu não tenho condições de fazer. Agora, veja bem, aí é a questão do se. Mas agora veja bem, o importante dentro do direcionamento da minha vida é que o Senhor salve a minha alma. Então, se carregar esse jugo pesado
é para a salvação da minha alma, beleza. Vou fazer o quê? Vou morrer sendo aquecido por uma virgem, né? Uhum. Sozinho numa cama, mas com salvação. O rei Salomão, a gente não sabe acerca da salvação, se ele foi salvo ou não. Uhum. Ele era muito amado, muito querido, mas passou uma grande parte da vida dele fazendo o quê? Adorando outros deuses. Então, se houve arrependimento, só Deus sabe. Eu não sei. Mas até onde a gente lê, eu vejo ele ainda em sua velhice, ainda ali adorando a outros deuses, né? Então, pode ser, pode, porque acerca da salvação só quem sabe é Deus. Mas qual dos dois? Salomão ou Davi? Às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro, mas esquece que é melhor perder o mundo inteiro e ganhar a sua alma, do que ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? A Raquel está fazendo uma pergunta, mas é possível fazer esse apelo? Sim, Davi fez. E Deus colocou esse apelo E sabe o dentro que é da massa? palavra dele como exemplo. E sabe o que é massa? Muitos dos apelos que Davi fez, muitos, Deus atendeu. Davi chegava para Sim. Deus e falava assim: Deus, os meus inimigos me aborrecem, os meus inimigos, eu não aguento mais, os meus inimigos isso, os meus inimigos aquilo. E ele confiava tanto, mas tanto em Deus, que ele tranquilamente descansava no Senhor, com a certeza de que os inimigos dele seriam colocados aqui, ó, em suas mãos e como estrado dos seus pés. Quando foi Fantástico que isso que você Davi falou. pensou que não seria possível essa parada? Quando ele se No apaixonou por uma mulher, quando ele olhou uma mulher com outros olhos, e naquela época não tinha problema nenhum de você ter 2, 3, 4, 10, 50, 1000 mulheres como Salomão, e ele tomou uma Mas mulher já para era si. pecado, porque O já havia problema na palavra dele, de Deus, em Êxodo, lá em Êxodo, na saída, o Senhor já havia dito que era pecado, então isso já era pecado, entendeu? Ter 30 mulheres, 40 mulheres, 50 mulheres, mas ele tinha, o problema né, dele por... foi da forma que ele conquistou essa mulher e da forma que ele matou o marido dela para ficar com essa mulher, né? Porque que é o ele que foi Deus chama lá, de pecado. colocou Urias na frente de um fronte de batalha, pediu para colocar ele sozinho para ele ser assassinado para poder ficar com a mulher. Fez um filho nessa mulher e esse filho morreu. Mas antes, ao nascer, ele adoeceu e Davi entrou em Para processo de encobrir jejum. o seu pecado, Marcelo, na Sim, verdade, né? sim, Porque ela estava grávida e para encobrir o seu pecado, ele vai lá e mata Urias. Porque ele sim, matou Urias. sim, sim, exatamente. E aí o que ele fez, Cláudia? Ele se arrependeu quando o sacerdote conversou com ele. Ele se arrependeu. Ele teve uma promessa de ajuste, entendeu? Porque Deus não castiga ninguém. Ele teve uma promessa de ajuste e nessa promessa de ajuste, o que aconteceu? Ele jejuou, ele orou, ele se humilhou da mesma forma que o pai dele, o filho dele, com essa mesma mulher, que é Salomão, aprendeu e Deus falou: se você se humilhar e orar e me buscar, eu inclinarei os meus ouvidos e ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. E essa oração, e Deus falou isso para Salomão, filho de Davi, com Batseba. Olha que extraordinário isso. E aí o que Uhum. acontece nesse processo? Acontece que Davi fez isso. E quando finalmente o filho dele faleceu, ele se levantou, ele tomou banho, ele se higienizou, ele comeu e ele saiu para a guerra. É, ele saiu para a guerra. Então, assim, sim, é possível fazer, sim, mas esse apelo, sim, mas não significa verdadeiramente que porque o apelo que você fez e da forma que Deus fala isso para Jó, ele fala assim: quem é esse que ofusca, que obscurece
os meus planejamentos a seu respeito. Ou seja, quem é você para achar que você manda ou desmanda naquilo que eu fiz, naquilo que eu coloquei no mundo e eu faço da forma que eu quiser fazer? E aí a Raquel está falando, é verdade, não é toda a Bíblia, em minha opinião, que é bonita de se ver, mas por tantos pecados a misericórdia de Deus ser mostrada é maravilhoso. É isso aí. Sim, exatamente. E assim, o que é bacana também é que assim, você citou o exemplo de Davi, que Davi orou e não foi atendido. E é isso aí. Mas você vê o rei Ezequias, por exemplo, quando Isaías vai lá falar com ele, olha, Isaías que vai falar com ele, agora o profeta vai falar com ele e diz, olha, é o seguinte, você vai falecer. Deus já acertou tudo, você vai falecer. E ele diz assim, ai, Senhor, ele vira para a parede, começa a chorar, chorar, clamando a Deus. E aí Deus chega e fala para Isaías, volta e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. E para ele escolher aí o que ele quer como sinal, ou 10 graus à frente ou 10 graus atrás do relógio. E aí ele fala assim, tá, tudo bem, vamos lá. E volta. Olha, Deus te ouviu. Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o que você tinha para dizer e ele vai te dar mais 15 anos de vida. E depois desses 15 anos de vida, ele gera, quer dizer, nesses 15 anos de vida, ele gera uma criança que é uma criança que vai ser o rei, que vai dar um problema muito grande dentro de Israel. O que foi? Nada, Verônica que está fazendo uma coisa pro marido Vai dar um dela. problema muito grande em Israel, entendeu? Pra câmera, você não quer fazer live? Olha pra lá, pra live. Eita, neném, tem que tirar o fone para ouvir a gente. Então, o que acontece? Se eu tirar o fone, ele te ouve, mas você não me ouve. E aí, o que acontece? Então, ele gera essa questão, né? Ele diz, olha, tudo bem, eu vou voltar, eu quero que volte 10 graus do relógio para comprovar, e Deus volta 10 graus, cientificamente é comprovado que falta aí 10 graus no nosso tempo, enfim. Que nós temos 10 graus excedidos aí no nosso tempo, enfim. E aí o que acontece? Então você vê que nesse período uma criança é gerada, uma criança que cria um problema muito grande para Israel. Mas qualquer pessoa poderia fazer isso. Então o Senhor toma o posicionamento de dar esses 15 anos por amor a Ezequias, ao rei Ezequias. Eu vou dar mesmo assim esses 15 anos a Ezequias. Exatamente. Olha a besteira também. Quer ver uma coisa? Uma outra coisa? É Abraão quando pegou a serva de Sara, porque Deus já tinha falado para ele, vou te dar um filho. E aí ele foi lá e ouviu a mulher dele e falou assim, beleza, então, vou fazer um filho com... Ele, como chefe do lar, tem que se posicionar, falar, mulher, não vou. E não gerou um problema grandioso, né? Quase que saiu. Você já tá meio velhinha, mas eu não vou não, porque Papai do Céu disse que vem de você, né? Exatamente. Não, ele olhou pro lado e disse, chance de... Desde Adão e Eva, né? Adão ouviu a Eva e foi lá e as coisas se repetem, né? É impressionante como as coisas vão se repetindo. Mas o posicionamento aí, que Adão dissesse, olha, Senhor, ela pecou contra ti aí, eu não vou pecar não, né? Aí o Senhor ia falar o quê? Duas coisas que tinha aí. Ou ele ia pegar e fazer assim, sai Eva, vamos fazer outra mulher. Ou ele ia chegar e ia falar assim, não, Eva, vou te perdoar, vamos caminhar aqui, é diferente. Eu não sei o que Deus ia fazer. Mas às vezes as pessoas até falam assim, Eva pecou. Adão também. Sara pecou. Abraão também. Entendeu? Então, foi mais fácil dizer sim ao pecado do que dizer não para os dois. Mas existirão momentos que Deus vai te ouvir e existirão momentos que Deus não vai te ouvir. Olha, tem 2 momentos da minha vida, eu estava falando com Deus isso. Tem 2 momentos na minha vida que Deus não me ouviu. Ele não quis me ouvir porque ele não quis que fosse dessa forma e acabou.
E às vezes eu oro a Deus, assim, pedindo alguma coisa, e o Senhor faz. E às vezes eu mesmo, na minha angústia, né? Quando eu tô muito triste com alguma coisa, eu digo para Deus assim, engraçado, né? E isso o Senhor ouviu. Mas isso aqui que era o que eu queria de verdade, o Senhor não quis me dar. Às vezes a gente se posiciona assim também, né? Se minha filha, o que você queria de verdade, não era para eu te dar. Muito Solta a muito, caneta, papai. muito, muito, só lamento. Não dá para ver Fala você alguma direito. coisa, meu filho. Fala alguma coisa, meu filho. O que que você quer complementar em relação à cura? Diga aí. Fala, Sana, fala. Fala assim, eu sou resultado de cura, gente. É E eu isso sou aí. resultado de cura, porque a minha tia não conseguia nem olhar a criança. E aí, quando eu nasci, entendeu? Eu fui obrigado, e a minha tia obrigada também a ficar um nos braços do outro, literalmente. E aí eu sou resultado de cura. Então, olha só, recapitulando, Cláudia, para a gente encerrar. Sim, O curador é o eu pai. quero encerrar Não com tem 10, tá? dúvida em relação a isso, oi? Eu quero encerrar com o versículo 10 do capítulo 6. Tá bom. Não tem dúvida em relação a isso. Entenda o que Deus fala sobre você e com você, ou seja, vá lá ler a Bíblia. E preste atenção nos pré-requisitos e pedir a Deus, ao curador, a cura, com amor, com ousadia e com respeito. É isso aí. É Diga aí. ele que vai te dar a cura, seja física, seja espiritual, seja o que for. É ele quem vai te dar a cura, né? Então vá até o curador, que é Deus. E aí, por intermédio de alguém que a gente também vai falar depois. Mas o versículo 9 e o 10, né, que fala assim: O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Veja bem, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Não está dizendo que ele vai fazer, está dizendo que ele ouviu, está dizendo que ele acolheu. Ele acolheu, está dentro do coração dele ali, né? Aí no 10 ele dá uma lapada que ele diz: mas envergonhem-se e sejam de sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito coberto de vexame. Davi está falando sobre inimigos físicos. Ele diz: Senhor, faça com que os meus inimigos se envergonhem e sejam de sobremodo perturbados. Retirem eles de súbito e sejam cobertos de vergonha. Ele está falando sobre os inimigos dele físico. Só que quando Deus fala sobre inimigo, Deus fala sobre inimigo espiritual. Então ele diz: envergonhem-se os meus inimigos. Quem? O inimigo das nossas almas, Satanás, que quando vem te assolar, te perturbar, precisa ser envergonhado. Mas quem envergonha o inimigo das nossas almas não é Deus, somos nós, com as nossas atitudes. Eu vou dar um exemplo bem rápido de ontem. Eu tenho um costume, minha cabeça, de não saber onde eu coloco a chave do carro, se eu coloco dentro da bolsa, se eu coloquei no. Eu até arrumei uma técnica bem bacana. Minha bolsa tá lá embaixo, não vou poder mostrar. Agora eu arrumei uma técnica bem bacana que ela não sai mais da minha bolsa, mesmo quando ela está no carro. Olha que maravilha. Então não vai acontecer mais. E aí eu tenho o costume de ficar muito chateada, aborrecida quando isso acontece. Eu começo a ficar estressada, porque como é que pode essa memória? Como é que pode isso? Tava na minha mão agora, e não sei o quê. E ontem eu falei, Senhor, que os meus inimigos se envergonhem, porque eles não vão conseguir me deixar chateada. Eles não vão conseguir me deixar angustiada. Foca na solução. Errou? Beleza. O que você vai fazer? Qual é a solução? Vou ligar para o chaveiro, porque não tem jeito. Aí eu fui ligar para o chaveiro, a bateria do celular acabou. Que ela estava carregando aonde? No carro.
Eu disse, legal, muito bom isso. Glória a Deus. Vamos ali no posto de saúde que a gente está próximo, pede um telefone e liga. Mas não é simples assim, ligar para alguém, para um chaveiro, porque você vai ter que pesquisar na internet, vai incomodar o cara e tudo mais. Mas está tudo bem, vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. Aí eu fui e fui arrumar o carro para poder fechar, que eu estava dando lanche pro meu pai, e foi nesse meio tempo de dar lanche pro meu pai que eu não sabia onde eu tinha colocado a chave do carro. E aí eu olhei na porta lateral do carona, que eu não tenho costume de sentar do lado do carona, né? E aí eu olhei na porta lateral do carona, tá lá a chave do carro guardada no consolezinho que fica ali. Eu falei, glória a Deus, tá aqui. Então, assim, se é para você passar, e falei, não vai acontecer de novo. O que eu vou fazer? Prendi no lugar certinho, arrumei, organizei, pronto, acabou. Não vai acontecer de novo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Quando eu estava vindo embora, tiveram 3 acidentes. 3 acidentes no meio do caminho. 3. Um foi com uma moto e um carro, outro foram com 2 carros e mais para frente, outro com 2 carros. O que acontece? Eu não sei se de repente se eu tivesse no caminho, se o acidente não seria comigo também. Eu não sei. Mas eu sei que eu fui curada de uma coisa nesse meio tempo. Eu sei que eu fui curada de reclamar. Aconteceu? Aconteceu. Acabou. Qual é a solução? Essa. Vamos em frente, porque não adianta ficar aqui só chateada, aborrecida, magoada e ressentida com o que aconteceu. Você não vai poder mudar isso. Então, vamos em frente. Então, assim, às vezes o Senhor permite que a gente passe por situações. Às vezes não. O Senhor permite que a gente passe por situações para que a gente entenda que a gente foi curado delas. Eu fui curada disso. Ótimo. Vai acontecer de novo? Pode acontecer. E qual tem que ser o meu posicionamento? Fazer com que o meu inimigo seja envergonhado. Às vezes a cura não é física. A cura é espiritual. E muitas vezes ela é um detalhe que a gente não se atenta. Entendeu? E o detalhe, às vezes, não é o não esquecer a chave. O detalhe é o não reclamar quando você esquece onde coloca a O que é chave. curioso, Cláudia, você podia muito bem nessa história falar assim, porque Deus está me livrando dos acidentes, porque tiveram 2 ou 3 acidentes, sei lá. E na verdade, Deus pode fazer com que o acidente não aconteça, né? E aí você Sim, fica pensando assim, poxa, mas Deus não pode fazer com que o acidente não aconteça? Pode. Mas de repente aquele acidente ele é necessário para acontecer para aprendizado de alguém. E se você tivesse ali, você ia ser efeito colateral do acidente, então é importante que você não esteja lá. Entendeu? É exato. Deus E o que você arquitetando aprendeu no meio disso? toda a física quântica do universo. E o que você aprendeu com isso? Eu aprendi a amarrar minha chave na minha bolsa, não vai acontecer de eu perder novamente. E eu aprendi a não reclamar, e sim Isso. procurar a solução do problema. Isso é uma cura. Isso é uma cura. O não reclamar, porque o reclamar, o ficar estressado, o se chatear, o chorar, o falar coisas às vezes até contra Deus, porque seu pai está nervoso dentro do carro e você tem que ir embora. E como é que pode uma coisa dessa? O senhor não está vendo o tanto de coisa que eu tenho para fazer e eu perdi porque eu estava dando comida para ele. E se ele não tivesse doente? E aí isso tudo vem na sua mente e você só se estressa, se aborrece, se magoa e não acha a chave. Entendeu? Então a cura às vezes é só um detalhe que a gente nem percebe. E é o nosso inimigo que tem que ser envergonhado. Qual inimigo? Satanás. E quando você não reclama, quando você não blasfema, quando você verdadeiramente acredita que Deus vai te dar a vitória, o inimigo é envergonhado. E Davi termina o salmo dizendo: envergonhe-se e estejam de sobremodo perturbados todos os meus inimigos, e retirem-se de súbito, cobertos de vergonha. Que inimigos? Satanás. Não é o seu irmãozinho, velho. Não é, não vai ser nunca o seu irmãozinho. Por que que não vai ser nunca o seu irmãozinho?
porque o que ele faz não define quem ele é. Aí a gente precisa liberar perdão. É, o inimigo das nossas almas que precisa. Eu passei isso aí hoje de manhã, que a Claudinha falou. E o inimigo da. Que bom! O inimigo das nossas almas, ele vai querer nos destroçar, nos destruir e nos levar com ele para onde ele está designado para ir. E aí quem decide não ir somos nós. Quando Deus fala muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, é justamente isso. É porque quem se escolhe nós. Melhorou meu áudio aí, Raquel? Quem, quem se escolhe somos nós. Não é fulano, cicrano, não é Deus que me escolhe. Eu que me escolho. Ou desescolho. É isso aí. Manda a balinha aí, Cláudio. Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra lida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu estratégia, nos ensinou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem nos aprovado, Senhor. E o Senhor, Pai amado, mesmo quando a gente é reprovado, o Senhor nos dá a tarefa de novo para fazer, para a gente ser aprovado, porque o Senhor nos ama e tem misericórdia de cada um de nós. Segue, Senhor, com essa palavra aos corações e que vidas sejam transformadas através do teu amor e a tua misericórdia, para que, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque, Senhor, eu sinto falta do teu amor, eu sinto falta da tua glória, eu sinto falta, Senhor, meu espírito que veio do Senhor sente falta de tudo isso. E cada dia mais e mais, Senhor, eu me vejo desejosa cada vez mais e mais do espiritual, do teu espírito sobre a minha vida e a minha vida sempre atrelada ao teu espírito. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que possamos ser servos, Senhor, e como servos, ser curados pelo Senhor, física e espiritualmente falando. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Mais tarde tem Claudinha, direto do trono, 21 horas. Eu tenho uma live com o Bruno também. E amanhã tem. Amanhã é o quê? Não, amanhã sou eu de manhã. E é isso, né? E tem na madrugada, 4 horas da manhã tem na madrugada que está acontecendo. E eu vou entrar com um novo projeto. A partir da semana que vem eu entro com um novo projeto que são Mulheres de Oração e Guerreiros da Fé, né? Que eu vou pegar o horário de 10 da manhã e o horário de provavelmente 10 da noite. Mas eu confirmo com vocês direitinho, tá bom? Beijo. Beijo.